Histórias dentro da história. Por que gostamos de ouvir histórias? Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Esse começo do conto não deve ser estranho a você. Certamente você já o conhece. E esse conhecimento se deu por meio de livros, filmes, peças de teatro, ou quando uma pessoa mais velha lhe contou a história quando você era pequeno. Você se lembra de alguma imagem da Chapeuzinho Vermelho? Esta imagem, por exemplo, é a ilustração de Gustave Doré, artista que ficou muito conhecido por ilustrações para livros durante o século XIX, geralmente graturas como essa da Chapeuzinho Vermelho. Comparado às ilustrações usuais que encontramos nesse conto atualmente, a obra de Doré parece bastante diferente. É mais comum vermos a menina com um capuz vermelho, e não com uma abuela, e o lobo andando sobre duas patas, humanizado, e não como o animal quadrúpede que é, e muito maior que a menina. Desse modo, quais as novas sensações que essa gravura desperta sobre a história da Chapeuzinho Vermelho? Comparando com as imagens que você já conhecia, o lobo parece mais ou menos ameaçador. E como você interpreta o olhar da Chapeuzinho que encara o lobo? Assim como a mesma história pode ser contada de diversas formas, as variadas ilustrações trazem diferentes significados a ela. Essa ilustração foi feita sobre o conto original, que traz um fim diferente do que geralmente conhecemos. Não há caçador e o lobo realmente devora a menina. Se você achou a ilustração a princípio um pouco sombria, talvez agora tenha compreendido por que ela foi elaborada dessa forma. Trata-se então de uma narrativa visual, pensando na maneira de se contar histórias por meio da imagem. E é importante dizer que, ao utilizar a imagem para abordar uma história de maneira ilustrativa, podemos perceber como a linguagem visual pode se tornar autônoma e efetiva, mesmo quando criada com base na narrativa verbal. Ampliam-se as possibilidades expressivas na criação de desenhos, ao tratar de problemáticas contemporâneas. Desse modo, antes mesmo de aprendermos a ler, escrever ou desenhar, costumamos gostar de histórias. Já reparou como crianças pequenas gostam de ouvir a mesma história? Assim como assistir repetidas vezes a um desenho animado ou ler de novo o mesmo livro? Isso pode ocorrer porque cada vez que elas têm contato com a história, conseguem entendê-la melhor ou encontrar novos sentidos. As histórias nos fazem refletir sobre nossas vidas e nossa maneira de compreender o mundo. As histórias que lemos e ouvimos, ou as histórias a que assistimos, hoje continuarão fazendo parte de nossas vidas. Terão a capacidade de nos fazer pensar, analisar e até nos transformar. Na Grécia Antiga, isso ocorria principalmente por meio das três histórias dos deuses da mitologia. O Minotauro, criatura imaginada pelos gregos, tinha o corpo parte touro e parte homem. A história conta que ele habitava um labirinto e devorava pessoas, até ser finalmente morto por um herói chamado Teseu, que, motivado por sua amada Ariadne, desbravou um labirinto para enfrentar o terrível monstro. Era comum os gregos ilustrarem histórias como essa na superfície de vasos de cerâmica. No vaso apresentado a seguir, observamos a representação do momento em que Teseu mata o Minotauro. Os temas da mitologia grega foram representados por artistas de diversas épocas e lugares, não apenas da Grécia Antiga. Um exemplo é a pintura feita por Caravaggio, artista barroco, sobre o mito de Narciso, personagem que, de tanto admirar sua beleza, acabou morrendo afogado ao contemplar a própria imagem refletida nas águas. Assim como Caravaggio escolheu pintar o momento em que Narciso admira a própria imagem refletida nas águas, os artistas que pretendem ilustrar uma história com uma única imagem devem escolher um momento significativo dela. O artista que faz a capa de um livro procede da mesma forma. Agora vem a pergunta: você se lembra de alguma capa de livro com uma ilustração interessante? Maurice Sendak escreveu e ilustrou o livro Onde Vivem os Monstros, que conta a história de uma ilha cheia de criaturas fantásticas criada pela imagem da mente de um menino quando sua mãe o coloca de castigo. Nessa capa, o artista buscou representar uma síntese da história, mesmo não tendo colocado nela o menino, é o personagem principal da narrativa que se torna o rei da ilha. Sendak também fez ilustrações de algumas cenas da história. Os monstros do livro são todos diferentes uns dos outros, com características variadas e forma muito diferente e interessante. Além das histórias fictícias, criadas pela mente humana, há aquelas que são reais, como as que apresentam fatos históricos ou vivências pessoais, por exemplo. Também essas histórias têm suas representações,
No período em que ainda não existia a fotografia, essas representações artísticas foram muito importantes, porque eram os únicos registros disponíveis de um acontecimento. Na história do Brasil, o episódio do Grito da Independência é bastante conhecido. De acordo com relatos tradicionais, Dom Pedro I teria chegado às margens do rio Ipiranga com sua cavalaria e gritado, triunfante com sua espada para o alto: Independência ou morte! Proclamando que o Brasil deveria ser independente de Portugal. A pintura de Pedro Américo parece retratar como o momento ocorreu. No entanto, devemos lembrar que a pintura não foi feita na época do acontecimento, mas criada muitos anos depois, no ateliê do artista, para registrar e celebrar o fato histórico. O pintor fez algumas escolhas para que tudo ficasse mais organizado e harmonioso do que provavelmente foi. Conta-se que, na verdade, Dom Pedro I e sua tropa não estariam montados em cavalos, e sim em animaizinhos que consideravam de carga, como mulas e bois, e que, por sua vez, do forte calor do Brasil, não estariam tão bem vestidos. Será que o momento histórico deve ser registrado apenas por suas qualidades heróicas ou ser retratado fielmente?